pizza da CPI já está no forno, mas o relatório do senador Renan Calheiros pede a prisão do presidente da República, Jair Bolsonaro. Será que essa prisão vai realmente acontecer? Ou toda a comissão parlamentar de inquérito se transformará numa grande pizza, ou seja, terminará em nada? Veja os detalhes do relatório que vai indiciar o presidente da República. O relator quer que o presidente da República seja indiciado por 11 crimes diferentes que podem resultar em prisão em regime fechado. Os crimes seriam epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, emprego irregular de dinheiro público, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de povos indígenas, crimes contra a humanidade, crime de responsabilidade e homicídio por omissão. A omissão de Jair Messias Bolsonaro teria provocado milhares de mortes evitáveis, segundo o relatório. O documento será entregue pelo próprio Renan ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na próxima quinta-feira, 21, com o total de 40 pessoas indiciadas. Como você viu aí, se Bolsonaro for indiciado por todos esses crimes, muito provavelmente vai passar o resto da vida preso, se for condenado. Mas até a condenação ou punição, há um longo caminho. Primeiro, o presidente da República não pode ser preso. O presidente da República, no Brasil, a lei diz assim, tem imunidade presidencial. Então, repare, o presidente não vai ser preso amanhã de manhã, nem semana que vem, quando o relatório da CPI for entregue. O relatório será entregue à Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República é Augusto Aras. Ele foi nomeado por Bolsonaro fora da lista tríplice apresentada pelo Ministério Público e tem tomado decisões que, se não são de aliado, pelo menos indicam que o procurador não tem a intenção de punir o presidente da República, que o pinçou, que o escolheu fora da lista tríplice do Ministério Público. Portanto, se o Bolsonaro fosse seguir as recomendações, ou pelo menos o que fizeram os ex-presidentes da República, ele teria nomeado um procurador dentro da lista tríplice. Ele não fez isso. Ele procurou entre os procuradores um aliado e pinçou esse aliado para ser o Procurador-Geral da República. E o que Bolsonaro quer do Procurador-Geral da República? Proteção. Ele chamou, inclusive, certa vez o PGR da rainha no jogo do xadrez, ou seja, a peça mais importante, porque o presidente da República pode ser atacado de muitos lados e normalmente é atacado. Os adversários procuram o tempo todo um defeito para apresentarem à população e, de certa forma, diminuir a imagem, a exposição positiva da imagem pública do presidente. Isso é óbvio. Então, como é que o presidente se protege? O Bolsonaro foi estratégico. Ele não foi nessa de pegar um procurador da lista tríplice do Ministério Público. Se ele fizesse isso, provavelmente o impeachment dele já teria sido feito. O Augusto Aras, tem segurado muita coisa para Bolsonaro. O presidente também agiu estrategicamente e colocou na presidência da Câmara um aliado, alguém que em condições normais jamais se elegeria presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. O acordo com o Arthur Lira
é que ele não deixe passar o impeachment de jeito nenhum. O acordo com o Aras é que o Aras não deixe passar nenhum processo que possa prejudicar o presidente. Então não se deve esperar que na semana que vem, quando o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, entregar o relatório final da CPI, que o procurador-geral, ato contínuo, indicie o presidente da República e que o presidente da Câmara abra um processo de impeachment por crime de responsabilidade. É muito provável que nenhuma dessas duas coisas aconteça. Então, o que vai acontecer com esse relatório? Todo esse tempo, toda essa energia gasta para nada? Bom, é possível, mas isso vai depender de uma série de outras questões. O Bolsonaro vai ser responsabilizado em algum momento pelos erros que cometeu durante a gestão da pandemia. Mas isso vai acontecer depois que ele terminar o mandato. A hipótese dele ser punido durante o exercício do mandato é muito remota. Mas ninguém pode fazer mais previsões de longo prazo sobre política no Brasil. Se de uma hora para outra o Augusto Aras entender ou for pressionado pelo Supremo Tribunal Federal a indiciar o presidente e esse indiciamento for à Câmara, é preciso ainda que a Câmara, os deputados federais, é um tal valor de um deputado federal, que os deputados federais, 2/3, autorizem o processo de impeachment ou de impedimento que resulta em afastamento do presidente da República no Brasil. Esse processo já foi realizado 2 vezes de maneira relativamente tranquila. Não se pode chamar um processo de impedimento de tranquilo, mas, considerando a gravidade do processo, o afastamento de Collor de Dilma não resultou em uma crise institucional que pusesse em risco a Carta Magna de 1988, nem, muito menos, a República e o Estado Democrático de Direito no Brasil. Não se sabe se os militantes bolsonaristas e o próprio, além de seus aliados políticos, como eles reagiriam na hipótese de o relatório da CPI seguir adiante. Mas vamos analisar a política como ela é, não como uma hipótese. É muito difícil um processo de impeachment, mesmo que o presidente da Câmara hoje ele ponha em votação, ele abra o processo, é muito difícil que os deputados optem, 2/3 da Câmara, por declarar o impeachment de Bolsonaro, afastá-lo e, depois de afastado do cargo, ele no Senado se defenda das acusações até ser inocentado ou aí voltar ao cargo. Isso não tem como ocorrer. Se o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocar em votação hoje o impeachment não passa. O presidente da República tem na sua mão alguns parlamentares que não estão com Bolsonaro por amor à causa, por ideologia política. Desses aí ele tem uma meia dúzia. Mas o grosso mesmo vem do que antes Bolsonaro condenava, o centrão. O centro político brasileiro, ele é formado por uma série de partidos, uns 30, quase 30. E esses partidos, eles são pequenos, outros maiorzinhos, outros pequenininhos, outros médios. Eles se juntam e formam a maioria na Câmara. Nesse grupo de deputados, o Bolsonaro tem fácil aí uns 200 votos. Isso garante a ele
que mesmo que o processo de impeachment seja colocado em votação, não passa. E por que esses deputados estão com Bolsonaro e não abrem de jeito nenhum nem para um trem? Porque eles estão sendo beneficiados com o orçamento secreto, orçamento que destina para os estados, de acordo com a vontade e o desejo desses parlamentares, recursos do Orçamento Geral da União, em forma de emendas parlamentares, que são vendidas pelos deputados e pelos senadores como benefícios que eles estão trazendo para os seus eleitores. Como essas emendas resultam em obras de grande importância, de relevância e realmente de infraestrutura muito necessária para a população, eles acreditam, os parlamentares, que é negócio proteger Bolsonaro, faça ele o que fizer, para receber esses benefícios. E inclusive, existem aqueles que ainda fazem outros negócios por trás, ainda ganham dinheiro com essas emendas, não só ficam bem com os eleitores. Então, o Bolsonaro está protegido por várias camadas. A camada 1 é o Procurador-Geral da República, a outra camada é o presidente da Câmara, Arthur Lira, a outra camada são os parlamentares que receberam as emendas do orçamento secreto. Todas essas camadas, elas precisam ser ultrapassadas para que a CPI não termine em pizza. Porque não adianta punir o Zé Carioca, não adianta punir o mágico do inglês, se não houver punição para aquele que estava no comando de tudo, aquele que mandava no SUS e ainda manda e desmanda, como já mostrou, trocando de ministro como quem troca de roupa no meio de uma crise sanitária. Então, diante dessas circunstâncias, o que se pode esperar não é a prisão do presidente, como pede o relator. É de se esperar uma pizza mezzo calabresa, mezzo mozzarella. A CPI pode ter sido útil, acelerou aí a entrega das vacinas, a compra das vacinas. Foi útil de alguma maneira, mas não será a CPI que irá punir os responsáveis. Os responsáveis só serão punidos no devido processo legal. E esse devido processo legal, quando pega figuras de grande porte, como presidente da República, senadores, deputados, grandes empresários, você já sabe, né? Não termina, não dá em nada. E terminar em pizza é, infelizmente, o destino dessa CPI, que pode se mudar, quem sabe. Em política tudo pode acontecer, mas nas atuais condições de temperatura e pressão, Bolsonaro vai sair dessa, enquanto estiver no mandato, livre. Era o que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o Laboratório de Comunicação. Deixe seu like, seus comentários e principalmente suas críticas. Eu respondo a todas. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, se você gostou. Um grande abraço e até a próxima.